numa época em que surgem e se multiplicam portais supostamente jornalísticos que se dedicam a publicar fake news, usando de aparato bastante confiável e suporte empresarial considerável, o espiritismo brasileiro vai na onda e um conhecido periódico tenta reabilitar o falso Humberto de Campos que tantos problemas causou na vida cultural brasileira. No corrente mês de setembro de 2017, a revista Espiritismo e Ciência, no volume especial da série Grandes Temas do Espiritismo, se dedica a expor o caso Humberto de Campos na visão defendida pelo movimento espírita, em que a apropriação indébita do falecido escritor maranhense por Chico Xavier é tida como legítima apenas pelo prestígio religioso que isso representa oficialmente. O caso foi uma demonstração de oportunismo de Chico Xavier, que reagiu a uma resenha que Humberto de Campos, em vida, fez sobre o livro do suposto médium, Parnaso de Além-Túmulo. A resenha não teria agradado o mineiro, pois Humberto, com sua afiada ironia, disse que obras mediúnicas não podiam competir com a literatura dos autores vivos. Chico Xavier inventou um suposto sonho, no qual o espírito de Humberto apareceu para o dito médium, lhe cumprimentando. O suposto sonho teria sido uma desculpa para Chico se apropriar do nome ilustre de um escritor e antigo membro da Academia Brasileira de Letras, para produzir sensacionalismo e garantir visibilidade. O episódio causou profunda indignação nos meios literários, que identificaram problemas intensos de estilo e aspectos pessoais na suposta obra espiritual de Humberto de Campos. Os herdeiros do escritor maranhense também investiram contra Chico Xavier e a FEB num processo judicial que só pecou pelo enunciado, bastante tímido e vago. O enunciado pedia à justiça a analisar se as obras ditas mediúnicas eram verdadeiras ou falsas. Se fossem verdadeiras, os direitos autorais seriam repassados para os familiares de Humberto. Se fossem falsas, Chico e a FEB seriam condenados a indenizar os familiares. Além da petição judicial ter sido vaga, ela também trouxe má fama aos herdeiros de Humberto, tidos erroneamente como mercenários. Diante da habitual seletividade da justiça, que costuma ser desigual e injusta na maioria dos casos, a carteirada religiosa da FEB e o prestígio ascendente de Chico Xavier garantiram a impunidade, diante da aparente incompreensão dos juízes quanto à questão, no processo judicial analisado em 1944. Os juízes deram empate ao processo, apegados a meras questões de direitos autorais, sem perceber que a obra do suposto espírito Humberto de Campos fugia de forma grosseira ao estilo original do escritor maranhense, constituindo um caso de falsidade ideológica, porque a maior parte dos textos do suposto espírito expressam claramente o estilo e o pensamento pessoais de Chico Xavier. A solução de Chico e a FEB usarem, depois do processo judicial, o pseudônimo de Irmão X, e de seduzirem o filho do falecido escritor, o produtor de TV Humberto de Campos Filho, para abafar processos recorrentes na justiça, garantiu a publicação das obras supostamente espirituais do autor maranhense, mas isso não faz com que tais obras possam ser consideradas autênticas. Uma leitura comparativa e bastante atenta é suficiente para observar que a obra que Humberto de Campos lançou em vida tem um estilo completamente diferente da obra atribuída ao espírito do autor. Mesmo as semelhanças eventuais são muito raras, mais parecendo paródias do que realmente aspectos semelhantes. Ainda que os espíritas aleguem que é preciso analisar questões sobre mediunidade e psiquismo, coisa que eles mesmos nunca se dispõem a analisar de verdade, a leitura comparativa entre a obra original de Humberto de Campos e a suposta obra espiritual é suficiente para apontar irregularidades que desqualificam a veracidade da atribuição da pretensa obra mediúnica. Mesmo conteúdo aparentemente edificante, associado, em tese, a mensagens de consolação, amor e lições de vida, isso não garante, em momento nenhum, a autenticidade da obra. E isso pode ser confirmado recorrendo ao Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Em várias passagens, Allan Kardec recomenda muito cuidado diante da identificação das mensagens espirituais. Se elas escapam dos aspectos pessoais dos autores atribuídos, elas não são autênticas. Se elas apresentam conteúdo mistificador, não merecem validade. E, se utilizam o nome de uma personalidade ilustre para difundir mistificação religiosa, tornam-se ainda muito menos válidas. Chico Xavier se promoveu com o ilustre nome de Humberto de Campos para pregar ideias igrejeiras medievais e garantir o sucesso comercial da FEB, fazendo a fortuna do prepotente presidente da entidade, Antônio Vantuil de Freitas, o que indica que Chico fez o que Kardec reprovava, claramente, no Livro dos Médiuns. Nem o fato de Humberto de Campos Filho ter se rendido a Chico Xavier, após demonstrações de assistencialismo e do recurso falacioso dos apelos emocionais, o chamado bombardeio de amor, durante uma doutrinária espírita e uma caravana em Uberaba, em 1957, pode tornar meritória a apropriação do suposto médium ao nome do falecido autor maranhense, ainda que sob a alcunha de Irmão X. Tudo isso só permitiu que, até hoje, as obras supostamente espirituais, que levam o nome de Humberto de Campos, sejam livremente publicadas, inclusive com edições gratuitas na internet, por causa da famosa seletividade da justiça brasileira, de antigas gerações não muito diferentes dos atuais Sérgio Moro, Gilmar Mendes, Deltan Dallagnol e outros. Se valendo do status do prestígio religioso, a seletividade da justiça deu sinal verde, através de um empate jurídico, a Chico Xavier produzir suas obras fake, supostamente mediúnicas, mas que, mediante inúmeras provas, não refletem os aspectos pessoais dos autores mortos alegados, famosos ou não. A complacência fácil dos brasileiros, diante de obras que se anunciam como religiosas e se valem pelo aparato de belas palavras e mensagens positivas, consegue legitimar esse enganoso repertório de livros e cartas que Chico Xavier e seus sucessores publicaram impunemente. Isso mostra o quanto o Brasil se rende fácil a certas armadilhas que o primeiro mundo reconhece como sérios problemas. E, no país em que o prestígio da grande imprensa e de um movimento ideológico conservador, ligado à submissão cega à hierarquia, se produzem páginas de fake news para um público que tem identidades fake nas redes sociais. Isso alimenta um mercado editorial de baixíssima qualidade, cujas editoras chegam a glamourizar personalidades de triste lembrança como Adolf Hitler e Pablo Escobar, e produzem textos que ensinam de forma errada a doutrina espírita. Num contexto em que as redes sociais, redutos de reacionários de baixa espécie, em parte, com identidades fake, também são redutos de maior devoção a Chico Xavier, tudo isso movimenta um mercado editorial que garante o poder dos deturpadores do espiritismo, traidores do legado de Allan Kardec que, no Brasil, tentam garantir para si a posse da verdade e da palavra final para tudo.